Graça e paz, meus queridos, mais uma vez para as perguntas. Sabe que deixa eu ajeitar só um negócio aqui que eu mexi aqui. Te agradecer, Senhor, te louvar. Obrigado por este momento, as coisas concernentes ao teu reino. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, ensine o teu povo, que eles possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Hoje nós paramos lá no vídeo do introspecção, sobre oração. Estamos usando aí os slides do pastor Sérgio Mascarenhas, nosso amigo, irmão em Cristo, pastor, e estamos usando aí para aprendermos juntos, tá certo? Crescermos juntos. Deixa eu achar mais uma vez um negócio aqui que eu quero ver como é que estar aqui. Pronto, muito bem. Porque por aqui eu vou vendo aí o Guilherme Melo, a Manu, tá certo? O Arthur. Vamos lá, vamos ler um texto para a gente começar a falar sobre introspecção na oração. Vocês lembram da semana passada, para depois nós entrarmos nos propósitos de oração, tá certo? Lá no Salmo 139, versículo 23 e versículo 24, vai estar escrito assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Tá certo? Então o salmista Davi faz esta oração introspectiva ou introspecção. Quando Davi faz essa oração, ele está fazendo uma análise, tá certo? Ele está analisando ele intimamente e fazendo uma reflexão de si mesmo. Quando ele diz: sonda-me, ó Pai. Em poucas palavras, Davi está fazendo um exame profundo da sua vida, está fazendo um exame profundo sobre as próprias experiências ou sobre o que ocorre de mais íntimo em si, tá certo? Por isso que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Tá certo? Então Davi está fazendo um autoexame, está dizendo: Deus, olha para mim. Isso na oração, sonda o meu coração, vê o que é bom e o que não é. E eu costumo orar: Deus, olha para o meu coração, tira aquilo que não te agrada e coloca o teu trono. Gostaria, irmãos, que vocês pegassem essas lives aí, sabe, no seu computador tem aí comentar, coloca @ e escreve o nome de uma pessoa que você quer que assista. E comenta a live, compartilha com as pessoas, tá certo? Quanto à introspecção, você já fez uma oração dessa como Davi? Orar a Deus dizendo: Deus, sonda-me e conhece o meu coração? Você já pediu para Deus provar os seus pensamentos? E conhece, olha os meus pensamentos. Deus, veja se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Eu faço essa oração a Deus porque nós temos dentro de nós, e não podemos deixar crescer, o mal, a carne, lutando, militando. Contra isso vocês não têm, aliás, sobre isso vocês não têm alguma pergunta não, né? Podemos passar para o próximo tópico, para terminar o tópico da semana passada. Semana passada nós falamos sobre a transcendência, né? Que é a oração do homem para Deus, não de Deus para o homem. E o último slide desse é a introspecção. Vamos prosseguir? O William Silva, olá meu querido. Alguém responde aí, o William, seja bem-vindo. Então, introspecção.
O próximo assunto sobre oração que nós vamos falar são os propósitos. A oração, ela tem os propósitos, tá certo? Vai ter sempre os propósitos. Nos propósitos, nós vamos estar falando sobre algumas coisas e uma delas é exposição. Lá em 1 Coríntios 3,18, quando você for orar, você precisa se expor. Diz o seguinte: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Entenderam o texto? Opa! Pois bem, os propósitos. Quando você olha a fazer a exposição, você olha então para os israelitas naquele momento. Os israelitas viviam a glória de um Deus em uma nuvem escura e assustadora, quando eles caminhavam no deserto. Hoje não, os cristãos têm o privilégio, nós cristãos temos o privilégio de ver a glória do Senhor como por um vidro, com mais clareza. Eu acho que a irmã Fátima está tendo alguma dificuldade. Ela me mandou aqui uma mensagem, eu vou dar uma olhada, vou ouvir, e aí nós vamos ouvir juntos, porque eu não sei. Não sei, estou tentando ver aqui. Na verdade, a mensagem que a irmã Fátima me mandou, ela está muda. Então ela mandou sem querer. Tá certo? Então nós temos hoje o privilégio de ver a glória do Senhor como pelo vidro, com mais clareza. Tá certo? Então hoje você pode se expor diante do Senhor, para que você seja transformado na mesma imagem. Isso eu estou falando na oração. Como isso acontecerá se você não fizer oração? Como você vai se expor diante de Deus se você não ora? Exponha-se diante de Deus através da oração. Não fique com vergonha de orar. Ore sempre ao Senhor e não cubra o rosto com a vergonha. Não cubra o rosto com o manto da vergonha, mas descubra-se, porque o texto diz, olha, mas todos nós com o rosto descoberto. Tá certo? Então quando você for orar a Deus, ore sem o manto da vergonha em cima do rosto, desprovido disso, sem timidez. Se exponha diante de Deus. Se expor diante de Deus. Próxima exposição, conversão. Quando você vai orar, você precisa orar também por conversão. Lá em Mateus 6, capítulo 10 diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Irmãos e irmãs, quando eu vou orar, se eu não oro para que a vontade de Deus, o reino de Deus, seja feito na terra como é nos céus, como vai acontecer isso? Se é a igreja de Jesus que deve então clamar a Deus por isso. Nós estamos falando de propósito de orações. Então, quando você orar, seja sincero, seja sincera diante de Deus, sabe? Quando ore pedindo para que a vontade de Deus, a vontade do Senhor, seja feita na terra como é nos céus. E não é na terra, é no coração dos homens. Deus, como os anjos te obedecem, também aconteça na terra, para que os homens se convertam ao Senhor. Você é instrumento de Deus, é instrumento para Deus usar, para que a vontade dele seja feita na terra como é nos céus, como é no coração do povo. Mas você precisa
aprender. Primeira pergunta. A Mônica, minha esposa, faz a seguinte pergunta: existe oração que Deus não se agrada? Queria uma explicação da parábola do fariseu e o publicano, Lucas 18. Muito bem, quando ela perguntou, eu já lembrei de Lucas. Existe oração que Deus não atende. Eu costumo dizer que Deus não ouve a oração, porque no Antigo Testamento a palavra de Deus vai dizer isso. Mas em Lucas 18 tem a oração. Deixa eu achar aqui. Do publicano. Tá certo? É o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, do fariseu, o versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a oração deste homem. Esse homem, ele se coloca acima de todos os outros. Ele se considera o salvo. Ele se considera o bondoso. Então ele diz assim: olha, eu não sou igual a esses homens, nem muito menos como esse. Esta é uma oração que Deus não vai responder nunca. Que, para falar a verdade, Deus não vai ouvir. Quando Deus não responde é porque Ele não ouve. Ele começa e não termina, tá certo? Mas olha a oração que Deus ouve. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E aí no versículo 14, Deus vai dizer: olha, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A oração que Deus ouve é a oração de que eu sou pecador, não a oração de que o outro é pecador. Já pensou eu orar a Deus e dizer: Deus, fulano é pecador? Não, eu sou pecador. Deixa eu ver se eu acho mais uma coisa aqui, irmão, para mim dizer algo para você. Deixa eu ver se eu acho quem foi postado hoje. O seguinte: fico perplexa com Deus. Quem preparará a força para te matar? Vai cair na própria forca, porque Deus é justo. Fica em paz e tranquilo, porque o nosso Deus é justo e fiel. E essa é uma oração que Deus não ouve. Esse é um escrito que Deus não ouve. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus, ela age com o pecador para salvar. Então aqueles que armam a armadilha para você, Deus quer salvá-lo, mas você não, você quer ver ele na miséria. E quando nós formos orar a Deus, temos que orar assim: Deus, ajude-me. Deus, ajude essa outra pessoa. Tá certo, irmã Mônica? Quando você orar, seja sincero diante de Deus. Você é instrumento para a vontade de Deus ser feita na terra e nos céus. Então você precisa orar desta forma, como o publicano, e não como o fariseu. A oração do fariseu é uma oração dele para ele mesmo, o texto diz. Então ele ora dizendo: olha Deus, eu não sou como esse cara aí que é pecador. Nunca se considere melhor do que os outros diante de Deus. Principalmente quando você for orar, ore a Deus com humildade de coração. Deus atende a oração dos limpos, dos puros de coração. Irmã Mônica, respondi? Se não, pode fazer outra. Transformação. Lá em Romanos, quando você for orar, você precisa orar por transformação, tá certo? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, está escrito o seguinte:
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem a imagem do Filho de Deus. Então, quando você for orar, você precisa orar por transformação. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: você não pode orar por transformação. Deus transforma, por exemplo, eu vou usar a mim porque é melhor, né? Vamos voltar mais uma pergunta, já voltamos aqui. Mais uma pergunta do Gustavo. Pastor, por que parece que de madrugada senti mais a presença de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, Gustavo. Não é que de madrugada nós sentimos mais a presença de Deus do que durante o decorrer do dia. Na madrugada, quando você vai orar, existe menos ruído. Tá certo? Por exemplo, se eu for orar dentro do meu quarto, que é alto, e alguém tiver com um carro lá na porta ou lá na rua ligado, tocando uma música, tipuf, 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 a minha oração vai ser uma oração, mas eu vou estar ouvindo um ruído. Esse ruído causa intervenção em mim, não em Deus ou na minha oração. Lembre-se que o movimento da oração é eu para Deus, e não como estão fazendo, de Deus para mim. Então não é que de madrugada, é porque de madrugada tem menos ruído, mas nós devemos orar todos os dias, joia? Toda hora, todo instante, segundo a Bíblia. Tá certo, Gustavo? Vamos continuar na transformação, Romanos 8, 29. Ore para que Deus transforme você. Sempre ore para que Deus transforme você. Eu não posso orar para que Deus transforme a minha esposa sem Ele me transformar antes. Porque senão, vamos cair na pergunta da irmã Mônica. Eu vou fazer a oração do fariseu. Eu não sou igual a Cristina, que é loira. Então, ore para que Deus transforme você. Só que ao transformar tem uma ação. Permita-se que Deus transforme você. E aí, quando Deus transforma você, o outro vê você mudado, logo vai querer mudar também. Percebe como é fato e como é gostoso esse negócio? Então, ore para Deus transformar a sua vida. Deus nos escolheu e nos predestinou, diz o texto, em Cristo Jesus, para sermos conforme a imagem de Jesus, do Filho, do homem Jesus. Mas como nós seremos a imagem de Jesus se nós não nos permitirmos ser transformados por Ele? Deixa eu só concluir essa. Deixa eu concluir, eu já respondo aqui o do Germano, tá certo? Então, você ora para que Deus se transforme, mas como seremos transformados se nós não permitirmos que Deus transforme? Veja, eu não estou falando mal do louvor, mas eu não gosto de um louvor que diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Peraí, então olhe primeiro como é que está a sua vida, para que depois você seja o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não me venha com churumelas, dizendo que você é a imagem do Senhor, falando mal do seu pastor. Gostou da rima? Então precisa acontecer a transformação, tá certo? Germano, pode perguntar. Uma pergunta da irmã Débora Ferreira. Débora Ferreira. Pastor, às vezes durante a madrugada, que do nada acordamos e sentimos vontade de orar. Nesse caso, podemos orar deitado ou levantamos e vamos para algum outro local para orar. Nesse caso, seria para as pessoas que não estão dormindo sozinhas no quarto. Veja, minha querida, nós vamos falar um pouco das posições de orações mais para frente, mas eu vou adiantar. Todas as vezes de madrugada, muitas as vezes eu sou acordado ou me acordo e acordo com vontade de orar.
Eu vou dizer a minha experiência para mim não falar da próxima aula, tá? Eu oro deitado e Deus ouve, tá certo? Deus ouve sua oração deitado. Mas se há uma necessidade de imposição de mão, você deve levantar e impor as mãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe aí fora, irmã Débora, algo dito por algumas pessoas que as mulheres não podem pôr a mão sobre o homem para orar. E se Deus acorda você para orar pelo seu marido? Isso é uma mentira. O Espírito Santo que está em mim está nas mulheres, que é de Deus. O mesmo Espírito Santo que habita em mim habita na Cristina, na irmã Márcia, na Bu, na menina da máscara. Pode tirar a máscara. Habita no Iso, na Nick. O Iso é o Então, irmã, pode orar, pode orar deitado, não tem problema nenhum, tá certo? Podemos continuar? Próximo slide, se tiver pergunta, vai fazendo. Próximo slide, nós vamos falamos sobre transformação e vamos falar agora sobre os efeitos. Tá certo? Falamos sobre os propósitos da oração, agora nós vamos falar sobre os efeitos da oração. Lá em Romanos 8:28, está escrito o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu mudo. Não é tu muda, Vitor, é eu mudo. Eu mudo. O efeito é eu mudar, não o outro mudar. Pode? Uma pergunta da irmã Maria de Fátima. Quando a gente está ouvindo louvores e recebe um Espírito Santo que a gente está no Espírito, em verdade isso pode acontecer com todos ou não? Não entendi. Pelo que eu entendi, quando ela está ouvindo louvores e ela recebe o Espírito Santo, isso pode acontecer com todos ou não? Não. Quando você batismo, aí está falando de batismo no Espírito Santo. Receber o Espírito é batismo no Espírito Santo, né? Porque receber então, veja, geralmente não acontece com todos. Eu não conheço na história que uma igreja, na hora do louvor, foi tomada toda a igreja pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está agindo na igreja. É diferente, mas não acontece com todo mundo ao mesmo tempo. Pode um dia Deus fazer? Pode, mas não é regra. Outra coisa, o Espírito Santo pode vir sobre você não somente na hora do louvor, mas na hora da palavra. Tá certo? Na hora da sua oração em casa, na hora que você estiver meditando na Bíblia, vai depender do teu coração, como está aberto para recebê-lo, para se encher. Tá bom? Entendeu, irmã Fátima? Vamos lá, então eu mudo. Lá, Romanos 8:28. Então a minha oração vai me levar à ação de mudar. Toda vez que eu oro, essa oração ela tem uma ação. E se eu oro para Deus transformar a minha vida, eu vou mudar. Eu vou buscar mudar a minha vida. Tá certo? Eu vou mudar a mim e não o outro. Lembre-se, eu nunca conseguiria mudar, por exemplo, a minha esposa. É loucura alguém um dia casar dizendo que vai mudar alguém. Não muda. Vai cair com os burrinhos na água. Tá certo? Porque eu quero ter o privilégio de conhecer a Jesus e por isso eu mudo, mesmo que seja em meio às tribulações, eu mudo, mesmo que seja em meio às pessoas dizendo algo de mim, eu mudo, é sempre a primeira pessoa.
Você foi chamado segundo o propósito de Deus, nos mostra o texto. Para alcançar esse propósito, precisa haver mudança. Então, para você alcançar o propósito para o qual Deus te chamou, é preciso haver mudança. Nunca vai ser segundo a minha vontade. Bom, quando eu oro, eu me torno íntimo. Lá em João 3:8 diz: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, eu mudo, eu transformo minha vida, eu mudo, e isso vai me levar a ter intimidade com Deus. Ah, não é verdade. Então lê lá o Sermão do Monte e vê se as pessoas duras de coração, se elas herdam lá o reino dos céus. Vê lá no Antigo Testamento Deus dizendo que não houve a oração de com algumas atitudes. Veja a oração do publicano e do fariseu. Veja se o fariseu saiu justificado. Eu preciso ter intimidade com Deus. E eu só posso ter intimidade com Deus, por incrível que pareça, através da oração. Eu não tenho intimidade com alguém se eu não conversar com ela. Não existe isso. Eu sou íntimo de fulano. Peraí, mas eu nunca conversei com fulano. Eu tenho algo em comum com fulano, mas eu nem conheço fulano, né? Então eu preciso orar. É através da oração que eu passo a ter intimidade com Deus. É através de conversar com o meu pai que eu tenho intimidade com meu pai. E meu pai passa a me conhecer como eu sou. Por isso que anteriormente o Nil perguntou se eu podia orar como gíria. Eu falei, olha, se a pessoa chega na igreja, lógico que tudo isso vai levar a uma mudança. A pessoa vem com uma linguagem coloquial, com uma cultura. Chega aqui, ela ora pode pai, pode P. Eu acredito que na frente ela vai trocar o P pelo Senhor, né? E vai mudar, e vai transformar, e vai ter intimidade. E o texto faz uma comparação. Ele diz: olha, sabe como o vento que não atende ao nosso comando, às nossas ordens? Da mesma forma é o Espírito Santo que não nos submete a nós. Tem uma pergunta da Cíntia. Falando em transformação, mudança, podemos dizer que quando estamos em comunhão com Deus, em meio de algumas atitudes erradas, podemos ficar com a consciência pesada? Nesse mesmo momento, com a consciência pesada, seria o Espírito Santo nos alertando? Existem dois jeitos de sabermos, e a pergunta da Cíntia é bem pertinente. Veja, eu preciso entender que se eu ficar com a consciência pesada, mas se eu voltar a ter a mesma atitude, veja, não foi o Espírito Santo falando comigo, foi a minha consciência dizendo que eu errei. Eu preciso entender uma coisa: o Espírito Santo, ele nos constrange, ele fala conosco quando nós erramos. Só que quando nós erramos e é o Espírito Santo, eu mudo. Eu vou entender que aquilo não está agradando ao meu Deus e eu mudo. Porque uma coisa é a minha consciência, outra coisa é o Espírito Santo. Mas eu posso dizer que o Espírito Santo sim, fala no nosso coração e diz: olha, precisa mudar, precisa ter uma atitude diferente. Se quiser dar o nome de consciência, tudo bem, não tenho nada contra. Mas a consciência é algo estranho da gente olhar. Eu não posso, por exemplo, hoje ter uma consciência e daqui a pouco, amanhã, eu ter outra consciência. Eu preciso agir constantemente num crescimento, entendeu? Eu preciso estar mudando. Mas sim, o Espírito Santo fala, e o jeito que ele fala é dele mesmo, né? Mais duas. O irmão Arthur Silva: pastor, por que quando oro no Espírito ou em pensamento tenho o sentimento de estar sendo mais sincero? Me parece que quando oramos em público, nos preocupamos em tropeçar nas palavras. Então, irmão Arthur, é aquilo que o texto atrás nós falamos, de não encobrir o rosto com o manto da vergonha.
Quando nós oramos em espírito, os estudiosos dizem que como se ora? Orar em espírito é você orar sem voz. Então você está orando em espírito. Quando você ora em público, você está orando audível, com voz. Eu costumo dizer, e talvez não seja o seu caso, ou de muitos irmãos, ou de alguém que for ouvir essa live, que nós nos preocupamos com a oração do outro, porque nós temos algo ainda vivo dentro de nós, que se chama ego. Que se chama ego. Por isso que eu fico com vergonha de orar. Por que eu digo isso? E não se ofendam com o que eu estou dizendo. Nós estamos numa escola bíblica, é para a gente aprender. Eu não devo me preocupar se eu não estou falando, por exemplo, com o Germano que está falando das perguntas. Ore, eu não vou orar para o Germano, eu vou orar para o meu pai, e o meu pai vai me atender e me ouvir do jeito que eu sou. Eu não devo olhar para o Germano se ele é muito eloquente e eu sou menos eloquente. O que Deus vai atender é a oração de um coração quebrantado, a oração do publicano. Deus, não consigo nem olhar para o Senhor, porque eu sou pecador. Ser propício a mim atende a mim, olha para mim, Deus. Então, meu querido, comece a praticar a oração e seja cheio. Mais uma, pastor. Da irmã Débora Ferreira. Pastor, ao orarmos e ver alguma pessoa em nosso coração, essa pessoa pode ser próxima ou não, tão próxima assim, mas vem ao coração, oramos por ela. Nesse caso, o Espírito Santo nos avisando que aquela pessoa precisa de oração? Eu acredito, irmã Débora, que quando nós estamos orando e o Espírito Santo de Deus coloca alguém em nosso coração, é que Ele quer que nós venhamos a interceder por ele ou pela pessoa. Eu li um livro, Toque o Mundo através da Oração, que ele diz o seguinte: um camarada morava, não me lembro exatamente o país, mas vou fazer uma comparação. Morava no Brasil e o outro morava no Japão. Eles eram amigos, e um dia ele foi orar, e Deus tocou para que ele orasse por aquela pessoa. Bem, passados 5 anos depois, eles se encontraram numa conferência de oração, e aquela pessoa testemunhou: em tal dia eu estava em uma mesa de oração, de cirurgia, de risco, e eu senti como a mão de Deus vindo sobre mim, fazendo uma cirurgia através dos médicos. E a pessoa disse: nesse dia, nesse horário, eu estava intercedendo por você. Eu acredito que a oração move o braço de Deus. Mais um. Agora da irmã Simone Santana. Pastor, nós oramos pelos nossos irmãos e nas orações pedimos por convenção e restauração. Não seria pedir mudança no outro se sabemos que não mudamos ninguém? Como orar se nisso perder a gente querer ter poder da mudança do outro? Quando eu oro, nós vamos falar sobre isso um pouco para frente. Quando eu oro para que o outro se converta, eu não estou orando para que haja mudança na vida dele. Veja, eu estou orando para que ele venha para Cristo, porque senão ele vai para o inferno. É lógico que para isso, lembre-se, existe a decisão dele querer. Quando eu digo mudar, é eu mudar para melhor. O outro vai mudar para melhor? Lógico que sim, mas lembre-se que o que você está falando é de oração intercessória. Nós vamos falar sobre isso. Quando você ora para alguém se converter, você está intercedendo. Quando você ora por cura, você está intercedendo. Quando você ora por salvação, você está intercedendo. Você não está orando por mudança. E nós devemos orar, embora tem pessoas que dizem, eu já adiantei o próximo, mas embora tem pessoas que dizem que não existe ministério de intercessão. Ora, irmãos, existem vários intercessores na Bíblia. Respondi? Dá um joinha, se não diz, volta tudo de novo, seu cabra. Vamos lá para quando eu oro, você vai ver que você fica mais consagrada ou consagrado.
Quando eu oro a Deus, eu entendo que eu fico mais consagrado. É o meio de se consagrar a Deus através da oração, tá certo? Através da leitura da palavra. Lá em Atos dos Apóstolos, para vocês verem um camarada que era tão consagrado a Deus, lá em Atos dos Apóstolos 8,39 diz: e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, quando eu oro, eu me aproximo de Deus, eu tenho mais intimidade com Deus, eu sei mais sobre a vontade de Deus, logo eu estou me consagrando a Deus. Então, orar também é um meio pelo qual você se consagra a Deus. A oração, a submissão à vontade de Deus me leva a se consagrar a Ele. Ore a Deus e dedique a Ele a sua vida e se consagre, tá certo? Consagre-se à vontade de Deus, dedique sua vida em oração. Hoje nós temos um grande problema. Foi bom a gente estar falando de oração, porque a igreja de hoje, do século 20, ela não sabe como orar, e quando ela quer orar, ela quer porque está passando por um problema, ela quer bens, ela quer muitas coisas de Deus, mas ela não ora para se consagrar, não ora para interceder. Ela, infelizmente, estamos vendo um povo muito interesseiro. Tá certo? Vamos para o próximo? Eu fico mais consagrado a Deus. Quando eu oro a Deus, sobrevém alívio sobre a minha vida. E Deus quer te aliviar. Jesus, ele convida lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus faz um convite: vinde a mim. Então você vem a Jesus, mas quando você chegar a Jesus, você precisa dizer para Ele quais são as suas dores, quais são os seus sentimentos, quais são as suas tristezas. É bem parecido. Eu vou falar um negócio, mas assim, não riam porque é de mim. Eu vou no médico, chego lá e digo para o médico assim: doutor, eu estou com uma dor aqui na garganta. E o abençoado passa para mim uma Bezotacil. Ora, eu quero correr desse negócio, né? Porque a injeção eu tenho medo de desmaio, então, né? É verdade. Não é isso? Imagina isso. Então, vai vir o alívio? Vai vir, mas eu vou ter que tomar uma injeção. Então Jesus convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas você precisa dizer a Deus o que está te sobrecarregando. Só que muitas vezes, irmãos, Deus vai nos responder não do jeito que nós queremos, é do jeito dele. Do meu jeito, vou para o médico, quero tomar um cachete, ele me dá uma injeção. Cachete é lá em Pernambuco, o Germano sabe. Então, sobrevém um alívio para que você aprenda a viver na dependência de Deus. É preciso ir através da oração. Não vem alívio através das suas promessas feitas a Deus. Não pense que Deus vai aliviar você fazendo promessas a Deus. É melhor não fazer, porque se você fizer e não cumprir, você está numa canoa furada. Lembra da semana passada? Muito menos através de suas campanhas para obter bens materiais. Não pense que você se aproxima de Deus através disso. Ele diz: vinde, e você vai, acabou, tá certo? Mas através de você ir a Cristo Jesus com o coração quebrantado e orando. Amém? Vamos para o próximo? Falando ainda sobre oração. Firmo a minha identidade. Quando eu oro,
eu estou aprendendo de Deus, eu estou conhecendo Ele mais, isso vai me levar a afirmar a minha identidade. Eu não estou falando de RG, tá certo? Eu estou falando de identidade como cristão. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O Vitor citou esse texto antes, esse versículo, né? Então veja, o coração do homem é enganoso. Se o coração do homem é enganoso, imagine a mente que maquina, né? Então o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Por que o texto diz isso? Por que o texto nos mostra isso? Se nós muitas vezes estamos diante do Senhor e dizemos: me derramar, dizer que te amo, me derramar. Aí quando você chega ali fora, o cara passa com um carro, faz um barulho, você diz: olha que bexiguento. Bexiguento é a bexiga grande, tá? Não é um palavrão não, por favor. Então você está bem dizendo e mal dizendo. Já diz um velho ancião da igreja, Miguel, que diz assim: nós cantamos muitas verdades, mas infelizmente não vivemos o que cantamos, né? Então, através da oração, nós precisamos termos a identidade com Cristo, e só passamos a ter quando vivemos ela, tá certo? O coração e a mente do homem é enganoso. Então, em oração, firme sua identidade com Cristo e mude, ficando mais parecido com Cristo Jesus a cada dia. Lembre-se que o contexto do cristianismo é crescimento todos os dias. É como uma árvore plantada. Você põe a sementinha lá, vou citar um pé de feijão, pronto. Você põe lá o grãozinho de feijão, os professores costumam mandar colocar dentro de um copinho transparente, um algodão, água para um feijão, mas você não vê o bichinho crescer, mas ele cresce. Ele cresce do jeito dele, do tempo dele, mas cresce. Mesma coisa é você. Então você agora, fazendo perguntas, você está crescendo, porque Deus está falando para você aonde você precisa mudar. Eu não estou dizendo para você mudar. Tá certo? Então, meus queridos, firme identidade com Jesus, através da oração. Bom, isso tudo vai me levar ao quê? A amadurecer, né? E eu vou amadurecer constantemente, não é de uma vez. Eu lembro quando eu era menino novo lá em Pernambuco, que eu sou pequeno do mesmo jeito. Eu ia lá no sítio de meu pai, quando a gente... não faltava banana madura, mas quando estava um tempo de verão, a bichinha dá uma demorada. Então o que a gente fazia? Pegava a banana de vez, cavava um buraco, pegava catingueira, que é um tipo de mato, que esquenta muito, que é muito quente, ou carbureto, cavava um buraco, colocava lá dentro, cobria, enchia de terra. 3 dias a banana está madura. Percebe? É rápido, leva 3 dias. Para ela começar a amadurecer. Então, a nossa mente e o nosso coração também é assim. Romanos 12:12 diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, sede-vos perseverante na oração, né? Amadurecendo a cada dia. Muitas vezes dizemos: olha, o irmão é um cristão maduro, né? Não como a banana que eu falei, mas olha, o irmão é um cristão maduro. Mas por que o irmão é um cristão maduro? Porque o irmão perseverou na hora da tribulação, porque o irmão cresceu no momento de dificuldades, né? No momento de perseguição. Cresceu, buscou a Deus na oração, buscou a Deus para ter conhecimento. Irmãos, quer ser cheio do Espírito Santo? Ore a Deus, se derrame diante de Deus em espírito e em verdade, deixe que o resto Ele faz. Procure viver aquilo que Deus está falando, para tu ver o que Ele vai fazer contigo, né? Em oração, você deve se alegrar em Deus, ter certeza da esperança da vinda de Jesus Cristo.
daquilo que Ele te prometeu. Isso é amadurecimento. E você só pode alcançar isso através da oração e através da leitura bíblica. É como uma profissão. É como uma profissão. Ninguém que é profissional aqui já começou profissional. Por exemplo, quando eu comecei na cozinha, eu me queimei mais a mão, depois menos. Eu cortei mais o dedo, depois menos. E depois demorava. É assim, irmãos. Uma pergunta da irmã Débora Ferreira. Pastor, se o nosso coração é enganoso, como podemos saber se as coisas que surgem nele, ainda mais sendo novo convertido, se não é alguma cilada do maligno? Como podemos discernir? A boa pergunta. É assim, funciona assim. Muitas vezes nós queremos agir pela emoção, tá certo? Então, olha, vemos algo ali e agimos de bate-pronto porque entendemos que é assim. Ou algo foi colocado em nosso coração. Cuidado, realmente o coração é enganoso. Mas não esqueçam que quando é de Deus, o Espírito testifica. E quando o Espírito testifica, pode pular nos braços do Senhor de olho fechado. Mas você precisa, irmãos, lembra-se do começo da aula, buscar a Deus e pedir discernimento. É muito importante que você saiba discernir o tempo que se chama hoje, discernir o momento em que as coisas estão acontecendo, para que você faça. Né? Eu já tive vontade, até o Romil postou um vídeo, e eu acho que eu vou fazer. Eu já tive vontade de estar lá no fundo e às vezes o louvor está aqui, está aquele fervor e aí eu sinto no coração aquele negócio de vir aqui na frente e tal, mas depois eu paro, fico olhando, opa, isso é emocional, isso é coração, está me enganando. Quando é de Deus, o Espírito testifica, e aí você vai saber quando você tiver paz, quando estiver orando, tá certo? Voltamos para amadurecimento, não é isso? Amadurecimento constante, é isso? Isso. Me ajudem aí que eu agora me perdi. Isso. A pergunta da irmã Débora foi boa. Então, meus queridos, em oração você vai amadurecer, tá certo? E na leitura da Bíblia, não tem como você amadurecer sem ler a Bíblia, você não vai conhecer a vontade de Deus. Por exemplo, olha uma oração: transforma-me, Deus. Deus transforma a minha mente. Aí o texto diz: transformai-vos. É eu. Transformai-vos. Está vendo? Deus, tire a pedra. Não, nem fala isso, que isso é um louvor que nem é louvor, né? Tira a pedra. Deus não vai tirar a pedra. A pedra é você. O pecado quem deixa é você. Então eu vou amadurecer. Tipos de oração. Eita, nós vamos parar em tipos de oração. Pode ir. Vai dar 1 hora de aula, hein? Tem Vamos lá. 10 minutos ainda. 10 minutos. Tipo de oração. É aquilo que a menina perguntou há pouco tempo atrás. Por que não quer mudar? E eu falei que nós íamos falar. Bom, eu não lembro do nome da moça. Tipos de oração, deixa eu achar, achei. Lá em Mateus 7,7 diz o seguinte: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Não é aquela oração, recebe, não é essa oração. Essa oração aqui, ela é chamada de petição, tá certo? Isso é uma oração de petição, não é uma oração para você receber algo, é oração de petição. Pastor, isso é difícil. Não é não. Você só precisa entender que petição é o ato de você pedir o favor a alguém, ou no caso aqui a Deus, tá certo? Tendo por fundamento o juiz, o justo juiz, aquilo que é da vontade dele.
Nesse caso, você está orando ao justo juiz, que é Jesus Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, e ao fazer isso, não vale a pena você receber de Deus aquilo que vai te desviar do caminho. Então muitas vezes você ora, bate, ora, mas não recebe, porque Deus sabe que no meio do caminho tu vai se desviar. Então segue tua vida tranquila e continua orando a Deus, continua buscando o Senhor. Ele sabe o que é bom para nós e para você. Tá certo? Tá entendido? Nesse caso você está orando a Ele. O próprio Deus busca aqueles que o procuram. Então o encontre através da oração. Mas esta oração de Mateus 7,7 é petição. Intercessão foi aquilo que a moça falou ainda agora. Lá em Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que cessareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Essa é a oração intercessória. Então veja, a oração intercessória, deixa eu voltar aqui que eu mudei. A oração intercessória é você chegar para a pessoa, dizer o que você está sofrendo e a pessoa vai orar por você. O ato de interceder por outra pessoa. Muitas vezes as pessoas passam por dificuldades e nós não intercedemos por elas porque não sabemos e depois recebemos a culpa. E muitas vezes diz que não pode ter intercessores dentro da igreja. Mas aqui é intercessão, gente. Confesse as vossas culpas e orem uns pelos outros. Quando eu oro por você, eu estou intercedendo. Tá certo? Lá em Lucas 22:32, Jesus intercede por Pedro. Lá em João 17:20-21, Jesus ora pelos seus discípulos. Orem uns pelos outros através da intercessão. Mônica mandou o seguinte versículo, tá? Provérbios 18:15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido do sábio procura o saber. Isso. Procure sempre o conhecimento, o saber de Deus, para que você não se engane. Mas nós vamos parar aqui na intercessão e nós vamos voltar numa oração chamada confissão, tá bom? Então nós vamos parar aqui, eu quero orar, então não façam perguntas, agora só na próxima, porque agora nós vamos orar para agradecer a Deus, tá bom? Paramos em intercessão, oração intercessória. Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, te louvar e bendizemos o teu nome. Deus, que o Senhor nos ensine, ó Deus Santo e amado, a cada dia crescermos juntos na graça, no conhecimento do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, me ensina, Senhor, a aprender mais da tua palavra, a conhecer mais os teus caminhos, a viver mais segundo a tua vontade, Senhor. Senhor Deus, amado Pai, concede aos meus irmãos os desejos nobres dos corações deles, Senhor. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Meus amados, daqui a pouco o pastor Clenaldo tem uma palavra de Deus ao teu coração, tá certo? E eu fiz 3 tipos de oração agora, por você, por mim, e uma oração eu fiz de agradecimento a Deus, tá vendo? Deus abençoe sua vida. Até daqui a pouco.